Com o dólar desabando no mundo e os juros americanos disparando, seriam sinais da perda de confiança na moeda americana? Seria esse o início do fim do status de moeda de reserva para o dólar? Pois eu recebi várias perguntas nesse sentido, então é importante colocarmos em perspectiva o que está acontecendo e entender esses movimentos recentes. E como a situação é sempre muito fluida no campo das notícias e da guerra tarifária, também vale a pena a gente atualizar com as últimas notícias até o momento que estou gravando este vídeo, manhã de sexta-feira, 11 de abril, porque a última retaliação foi da China, que anunciou tarifas de 125%. Então o placar nesse momento está 145% tarifas impostas pelos Estados Unidos e 125% impostas pela China. Então esse é o cenário, o placar agora da guerra. E a China já avisou que não deve retaliar mais, mesmo que os Estados Unidos anunciem uma nova escalada de tarifas. O ministro de Finanças da China até qualificou essa guerra como uma piada, e nesse nível de tarifas os produtos americanos já não têm mais mercado na China, então nem tem sentido seguir retaliando. Então esse é a última atualização sobre a retórica e as tarifas até este momento. Mas a verdade é que os últimos dias e semanas vários movimentos importantes e até históricos nos mercados. Além da volatilidade das ações, que é talvez um dos grandes movimentos, e realmente nessa semana, desde o dia 2 de abril, quando houve o tarifaço, cada dia parece seguir uma tendência diferente, sobe bastante, cai bastante, vemos uma queda histórica na quarta, depois seguida de uma alta histórica após a pausa, o anúncio da pausa das tarifas. E quando a gente olha aqui para as ações, realmente hoje de manhã estavam subindo, voltaram a cair, volta a subir, reverte, enfim, é um cenário de muita volatilidade. Mas o que mais está chamando a atenção é o movimento nas moedas principais, menos emergentes, já comentei sobre elas em vídeos passados, que as emergentes ainda estão sofrendo, mas o dólar em relação ao euro, a libra esterlina, ao iene japonês, ao franco suíço, as principais moedas de reserva que fazem parte do Dollar Index, é impressionante como todas estão se fortalecendo em relação ao dólar. Nesta manhã, o Dollar Index chegou a cruzar a linha de 100, então abaixo de 100, estava sendo cotado a 99, o Dollar Index, é um sinal de fraqueza da moeda americana. E aí na parte dos juros, juro americano de 10 anos, o Treasury 10-year, que voltou a ultrapassar ali a barreira de 4,5%, chegou em 4,7%. E esse que é um termômetro importante para o secretário do Tesouro americano, que inclusive usou esta variável aqui macro como sendo um indicativo de que as coisas estavam funcionando, que o mercado estava ok, e para ele é importante, sem dúvida, que caiam os juros americanos. Mas o movimento dos últimos dias é o exato oposto. Os juros voltaram a disparar e muito. Apenas aqui, então, o Tesouro Americano de 10 anos subindo hoje 3%, chegou a cruzar 4,58%. O de 30 anos americano, deixa eu também colocar aqui na tela, porque é importante, novamente subindo forte, testando aqui o nível de 5%. E é algo que não se vê normalmente num cenário em que os juros sobem, isso atrai mais investimento para o dólar, porque está aumentando o carrego, o carry trade, então tenderia a atrair capital, o que fortaleceria a moeda americana. Mas o movimento que vemos agora seria um movimento até de desova do dólar, em que estrangeiros estão vendendo não apenas a moeda americana, mas também os títulos do Tesouro Americano, a dívida pública. Por isso a gente vê os juros disparando, o preço do título cai, o juro está disparando. E a gente pode ver aqui também o Treasury Inflation Protected Securities, que é o título atrelado à inflação, que também nesta manhã ultrapassou aqui a marca de 2,8%. Essa é a taxa de juro real e que é o maior nível desde 2001, ou início de 2002, aliás. É mais de 20 anos. Algo está acontecendo, sim, com os juros americanos, com todo esse cenário, porque é muita volatilidade, não apenas nas ações, mas também aqui com os títulos de dívida pública. E aproveitando que estamos falando de juros, um movimento também no JGB, juro do Tesouro do governo japonês, de 30 anos,
que também disparou aqui para 2,7%. Esse é um movimento sempre importante, vou colocar aqui também, da mesma forma, é o maior patamar em possivelmente 20 anos, no caso do juro do Tesouro japonês. Enquanto isso, Tesouro da Alemanha, que está caindo hoje para 2,5%, deixa eu voltar aqui no gráfico de um ano, ó. Tesouro Alemanha, o German Bunds caindo bastante, enfim, estamos vendo aqui o euro se fortalecendo muito em relação ao dólar e juro americano disparando e dólar caindo no mundo em relação às moedas fortes. Além dos juros, importante movimento do ouro disparando, chegou a tocar mais de 3.244 dólares no dia de hoje, então um sinal de busca por segurança e falta de confiança nas moedas em todo o resto. Inclusive o Bitcoin também hoje ultrapassando 82 mil dólares. Então, movimento do ouro é um sinal, um termômetro importantíssimo para o mercado. E só para a gente também colocar em contexto o quanto que esses movimentos recentes estão fora das curvas normais de distribuição, ou seja, fora do padrão histórico. Vejam só este gráfico, que no eixo Y considera a alta aqui do SP500 e no eixo X as variações no 10-year Treasury, então no juro de 10 anos do governo americano. Vejam só que coisa louca ali. 9 de abril, 7 de abril, 8 de abril, 10 de abril, pontos fora da distribuição normal, em que as ações estão subindo e o Treasury está subindo, depois o oposto, ações caindo, Treasury subindo. São comportamentos nada usuais e claro que isso confunde muita gente sobre a real situação agora do mercado. Então, difícil tirar conclusões precipitadas, e aí eu começo a responder a pergunta inicial do vídeo. Isso tudo seria um sinal de perda de confiança da moeda americana? Em parte pode ser que sim, mas em parte é justamente o movimento que o Stephen Miron, assessor econômico do Trump, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, é um movimento que eles gostariam de ver, porque por trás de todo este grande plano econômico, a ideia do acordo de Mar-a-Lago, significa desvalorizar o dólar ou fortalecer as demais moedas em relação ao dólar. É o que está acontecendo aqui, mas porém está acontecendo à custa do juro americano que está subindo, o que machuca o refinanciamento da dívida, ou compromete o refinanciamento da dívida americana. Então, por um lado, o dólar caindo é positivo para o plano econômico do Trump, mas o juro subindo é um sinal de alerta. E esse que é o grande problema de um plano econômico dessa magnitude e que é reestruturar o comércio e o sistema monetário que não acontece em 40 anos, e que as variáveis não estão sob o controle completo do Tesouro Americano, do governo do Trump ou do Fed. Então é muito difícil conseguir realizar esse tipo de redesenho do sistema monetário de forma unilateral, sem de fato convidar os países para chegar a um grande acordo, como foi lá em Bretton Woods em 44, ou até mesmo mais recentemente em 85 com o Acordo Plaza. Então esse é o grande problema e o dilema que tem agora o governo americano pela frente. Porque, no final das contas, o objetivo final que eles estão buscando é um dólar mais fraco, porém hegemônico. Querem manter o status do dólar como a moeda de reserva mundial, mas enfraquecer o dólar para corrigir desequilíbrios e restabelecer a base industrial e a competitividade americana, com preocupações de segurança nacional e na concorrência e na batalha geopolítica contra a China, que é o grande adversário. Como nós temos visto aí nos últimos dias, como o Trump está isolando a China como o grande oponente nesta guerra comercial, nesta guerra tarifária. Mas para a gente encerrar e não ficar tão alongado este vídeo, é importante dizer também que a busca pela fraqueza do dólar, e isso é o objetivo dos assessores econômicos aí do Trump, do governo, é um tiro que pode sair pela culatra. Porque o dólar pode sim se enfraquecer ou ser cada vez mais desovado, então pode haver uma perda maior de demanda pela moeda americana, desova dos títulos do Tesouro,
E isso começa a sair do controle e pode prejudicar e pode fazer este plano descarrilhar por completo. Por isso que é uma situação delicada e não dá para dizer que isso já significa, então, o fim do padrão dólar e nem que o Bessent está tendo êxito no grande plano. E aí com isso eu relembro o que aconteceu lá em 2007, 2008, quando o dólar estava na sua mínima histórica em termos de força relativa. Olhando aqui, até vou colocar o gráfico do dólar index na tela para a gente relembrar este momento. Lá em 2007, início de 2008, o dólar index estava na mínima histórica ao redor de 70. E esse era um momento em que, não se questionava o status do dólar como uma moeda de reserva mundial. Porém, muitos países estavam já se perguntando se não era o momento de deixar o dólar como a moeda âncora. E eu vivi isso na pele, porque na época eu estava morando e trabalhando em Dubai, no Oriente Médio, e havia uma ampla discussão sobre se havia chegado finalmente o momento de deixar o PEG do dólar. O dólar como uma moeda que as moedas do Golfo Pérsico, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, enfim, se era o momento de essas moedas deixarem de atrelar a taxa de câmbio ao dólar. Drop the dollar peg. Essa era a grande questão daquele ano por conta da desvalorização do dólar. Pois aconteceu o que nós já sabemos, crise financeira, o dólar acabou depois da crise se aprofundando como moeda de reserva por várias métricas que eu já mostrei aqui em vídeos passados, mas aquela possibilidade do dólar perder o status de reserva não aconteceu. Será que agora será diferente? É cedo para dizer, mas é uma busca por mudar a ordem econômica, a ordem monetária, e as variáveis não estão todas sob controle do governo americano, nem de ninguém. Por isso que sim, é um momento ainda delicado e precisamos aguardar aí os próximas semanas e próximos meses para entendermos para onde vai a ordem monetária e o sistema econômico global.